falou muito forte no meu coração. E a gente pensa que as coisas acontecem de qualquer jeito ou sem propósito. Mas antes mesmo de começar o culto, eu fiquei sabendo o porquê do propósito de hoje, o Senhor colocar exatamente essa mensagem. Amém. Quero agradecer a Michele pelo convite. E também a Michele me deu 2 opções de sermão. Mas eu pensei, quando o Senhor fala no nosso coração com muita força, é essa mensagem que a gente deve falar. E eu pensei que fosse uma mensagem aleatória, além do Senhor falar, mas aqui na igreja, a primeira pessoa que eu conversei hoje, ela falou exatamente de uma coisa que ela tem no seu ser, e essa mensagem é exatamente, ela sabe do que eu estou falando. Então aqui é lembrança de um amor perdido. Então a lembrança é porque ele já não existe mais do jeito que a gente conhecia antes. Quem somos nós enquanto igreja nesse tempo? Quando eu olho na minha Bíblia e vejo um homem chamado Daniel, esse homem ele teve uma coragem e ele realmente mostrou o que deveria fazer e que nós deveremos também hoje fazer a mesma coisa. Daniel olhou, foi no palácio, no meio de uma confusão muito grande, quanto aos questionamentos sobre a igreja, e quando as pessoas já não sabiam mais o que estava acontecendo, ele olhou da parede e falou: é isso que o dedo de Deus está falando. Quando eu olho para a minha Bíblia, no livro de Efésios, é uma carta escrita por Paulo. Não é uma carta de repreensão. Essa carta, diferente das outras, ela não tem uma repreensão. Ele constrói uma teologia da igreja. Portanto, ele vai dizer para a igreja, para que ela serve e qual deve ser o seu comportamento. Quando eu olho para o livro de Apocalipse, que nós vamos abrir, Apocalipse no verso 2, das 7 cartas, é para essa igreja que ele está falando. Vamos ler Apocalipse 2, de 1 até o 7. Amém ou misericórdia? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda em meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusesse à prova os que dizem ser apóstolo e não são. Tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente o tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então a gente vê aqui uma coisa importante. Se nós virássemos a página da nossa Bíblia, uma página anterior, no verso 1, vamos ver lá. Aqui está falando sobre o quê? No verso 1, está dizendo o quê?
revela sobre Cristo, ele não se propõe inicialmente e somente revelar o que vai acontecer, mas quem vai te acompanhar no que irá acontecer. Você já pensou sobre esse assunto? O livro do Apocalipse ele vai falar sobre o quê? Sobre o futuro e o que vai acontecer no futuro. No livro do Apocalipse está relatado tudo. Mas o Senhor é tão bom e tão misericordioso que Ele propõe, em primeira instância, em que você saiba quem vai estar com você quando começar a acontecer essas coisas. Isso nos traz segurança de saber que nós não vamos estar sozinhos diante das situações que virão e que, pelo jeito que está acontecendo, vai demorar muito? Não. A gente está vendo muitas coisas acontecerem muito rapidamente e parece que a gente não se deu conta ainda do que realmente está acontecendo. Para mostrar os seus... Aliás, aqui também está interessada essa carta, aliás, escrita e endereçada para quem? Para a igreja. Então não está falando aqui que vai levar ao mundo ainda. Está falando que vai falar para quem? Para seus servos, os profetas. Exatamente isso está escrito em Amós 3,7, que diz: o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro fazer o quê? Revelar. Exatamente. Então a gente vai estar sem saber o que vai acontecer? Não. E às vezes acontecem as coisas e a gente fica surpreso. Ué, como assim a gente fica surpreso? Já não foi revelado o que vai acontecer? Já está muito revelado. Já foi revelado antes, bem lá no início. As coisas que em breve vão acontecer, a história futura. Mas algo você não pode esquecer para mostrar para quem. O texto não diz que é para mostrar ao mundo. O texto diz que é para mostrar a seus servos. Portanto, há um destino específico. A igreja. Para um leitor também específico. No verso 4, está dizendo aqui, vamos ler novamente, Apocalipse 2:4. Diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o quê? O teu primeiro amor. O livro diz sobre muitos que acreditam em Deus. Mas hoje em dia as pessoas falam assim: eu acredito em Deus, mas na igreja, a igreja tem muita coisa errada. Será que a igreja está fazendo a coisa certa? Que é impossível você acreditar em Deus e não acreditar na igreja. Que a gente vai ver no verso 12 o que o Senhor está fazendo para que você possa ter a segurança de que a igreja ela vai prosperar. Vamos ver no 4, verso 12 de Apocalipse 2, no verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras. Quando o Senhor fala que Ele sabe da nossa vida e o que está acontecendo, isso é muito sério. Aqui também acontece no verso 16, vamos ver o 2,16. Arrepende-te. Se nós sabemos o que o Senhor quer de nós, Ele pede para que nós nos arrependamos do que nós estamos fazendo, porque nós deixamos o nosso primeiro amor. Então, quando a gente não tem mais amor, não acontece mais nada na nossa vida. Aqui, quando João vê essa visão, a primeira visão que ele está vestido com vestes talares e anda entre os candeeiros. O que seria isso? Você já imaginou que isso é exatamente a visão do santuário? Em que Jesus está ali andando entre os candeeiros? Você já viu um candeeiro? Geralmente eles são ligados um ao outro, né? Não são separados. Então tem aquelas divisórias com as luzes, mas são todos ligados, desde o primeiro até o último. E isso também não é em vão que está falando sobre isso. É porque a igreja de Éfeso, ela
tem 7 lâmpadas no castiçal, né? E quando fala que Jesus está andando entre os candeeiros, significa que ele está mantendo a luz acesa. Amém. Então a gente não precisa ficar preocupado. Porque se ele está mantendo a luz acesa, é sinal que ele está cuidando de quem? Principalmente da igreja, que somos nós. Então ele é que está cuidando. Então aqui ele não está sentado, ele está andando. Então significa que ele está olhando tudo e vendo o que é necessário para a igreja, está realizando. Então aqui tem uma clara compreensão de como o sacerdote ele intercede por nós, mantendo a lâmpada acesa. O Senhor é o candeeiro, ele responde no versículo 20, vamos ler no 2:20, o que ele diz. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, tua mulher, que se diz, profetiza e ensina e engana os seus servos para se prostituírem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então é que a gente vê que às vezes acontecem muitas coisas que nós não aprovamos. Ontem eu vi uma frase que fala que a igreja deve estar aberta, com as portas abertas, mas que não deve aceitar tudo. Isso é uma grande verdade. Então às vezes a gente fica perguntando, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na igreja? O Senhor não está vendo os ataques, as coisas erradas que acontecem na igreja? Sabe o que o Senhor responde? Você está me vendo? Onde Ele está vendo? Ele está como sacerdote. Então o Senhor pergunta para você, você não está me vendo? Porque se Ele está com a luz acesa, mantendo o candeeiro, significa que Ele está cuidando de tudo. E a gente não precisa ficar preocupado. O livro apresenta também, Jesus foi dado não só por você, mas para você. Jesus ele não está na frente falando vem, ou ele não está lá atrás falando vai. Ele está com você. Ele fala vamos, juntos. Então nós vamos com Ele. E Ele fala que Ele toma-nos pela mão direita, para a gente não ter problema, nem preocupação. Ele fala, eu sou a tua sombra e a tua direita. Se a pessoa tem uma sombra, ela está andando longe, você ou perto? Bem perto. Por isso que é muito lindo quando a gente vê que o Senhor fala que Ele é a tua sombra e a tua direita. Significa que Ele está realizando o que você não pode. A mão direita é um braço que Ele realiza as coisas. Você tem uma imagem muito forte da mão direita, que é a ação nobre e digna do Senhor Jesus. Aí você deve estar pensando, mas hoje é o dia da asa, ele está falando sobre igreja. Afinal de contas, a asa é da igreja. Como era o mundo do primeiro século? Como começou o cristianismo? Aquela época do primeiro século, no cristianismo, era dominado pelos romanos. E a igreja tinha que enfrentar um grande desafio de falar para as pessoas quem era Cristo. Eles não entendiam ainda a ética da Bíblia. O mundo não era cristão e a ideia do certo e errado também não era o coadunho que eles tinham, com a moralidade. Será que hoje está diferente? Nós estamos falando da igreja de Éfeso. E agora na igreja de Laodiceia? Será que não está parecido? Por isso que tem o candeeiro, ele é unido com todos, tanto na primeira fase da igreja até a última fase da igreja, ela se mantém do mesmo jeito. E eu como igreja, o que tenho que fazer? Será que a gente vai perguntar para o Estado, eles não estão falando de Cristo? Ou será que nós devemos fazer igual o pessoal de Éfeso? Eles foram para onde? Para a Bíblia, para saber o que era para ser feito. A igreja pode estar vivendo períodos de Laodiceia, mas ela tem características de Éfeso.
Às vezes a gente pode estar falando, nossa, o evangelho não vai ser pregado nunca. Só que aí você está olhando da sua própria visão. Você pode estar pensando isso enquanto outras igrejas, também adventistas, estão fervendo falando de Cristo a todo vapor. E eles estão falando, nossa, agora já pode descansar e ficar esperando Cristo voltar. São realidades diferentes. E também pode ter uma outra coisa, que você, vivendo em Laodiceia, você e sua família, vocês não tão parecidos com Laodiceia, mas parecidos como Esmirna. Então isso é cada um individualmente. Quem está buscando mais a Cristo vai ficar parecido ou com Laodiceia ou com Esmirna, que era a igreja perfeita. Então o Senhor fala, eu conheço você. Isso é forte e tremendo, porque Ele te conhece. Quando você se indigna com alguma coisa na igreja, quem é que está vendo? Ele. Quando você vai para o seu quarto sozinha chorar, ninguém te viu, mas Ele fala, eu vi. Quando você está sofrendo, você fala, mas será que ninguém está me vendo? Ele vê. Então ele fala que Jesus ele é dono da igreja. Então a igreja não está aleatória aí para acontecer qualquer coisa, ele é o dono. Então ele fala, eu odeio as obras de quem? Dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram aquelas pessoas blasfêmias, aqueles hereges, que tudo porque o nicolaíta pode. A moralidade que não é adequada, não tem problema, se está bom para você, está tudo certo. E hoje nós temos um problema grande, porque os nicolaítas, eles não estavam lá fora da igreja, falando contra a igreja, porque eles não conhecem a igreja. Sabe onde eles agem? Dentro da igreja. Por isso que o Senhor odeia os nicolaítas. Porque para eles, não, isso é normal, imagina, você está tão antiquado, você não se encaixa mais no perfil da igreja. Aí está um problema maior. Como na escola sabatina o irmão falou, que às vezes tem um que está lá fora, ele nem conhece toda a verdade, mas ele é tão sincero com o que busca, que é o que vale a pena. Enquanto é um perigo muito grande de você estar aqui na igreja e ser um nicolaíta, fazendo tudo, não gente, é só uma vez, ninguém viu. E o problema grande é esse. A igreja, naquele tempo, por causa dos nicolaítas, tinha um problema com a moralidade. Então, de nada ser pecado. E como é que foi a igreja de Éfeso reagiu a tudo isso? Eles não deixaram os nicolaítas avançarem. Então, eles venceram. E o nosso papel hoje, de igreja, também nós devemos fazer a mesma coisa, de não deixar os nicolaítas vencerem na igreja, mas que a gente possa coibir que eles fazem aqui na igreja. Então, não há representação de religião sadia sem uma contemplação verdadeira de temor de Deus. Quem Ele é, não o que você acha que Ele é. Então, tem uma distância muito grande em quem somos e quem Deus é. Porque Deus e nós não estamos na mesma categoria. A gente sabe que Ele é santo, sagrado, e nós somos pecadores. Então isso causa uma dificuldade, por não sabermos o nosso lugar. Às vezes nós estamos tão preocupados com outras pessoas, ou apontar que esse faz isso, ou aquele faz aquilo outro. Será que nós temos tempo de estar olhando para nós mesmos? Na classe da Escola Sabatina hoje também se falou sobre isso. Que às vezes nós estamos achando tantas coisas, mas a gente passa a lição, vem uma repreensão, tem um ensinamento e parece que a gente não muda, a gente continua o mesmo. Parece que a gente, naquele momento que a gente está estudando, que a gente está vendo, parece que a gente está até, nossa, mas isso é horrível de fazer. Mas será que nós estamos desejosos de tirar de nós toda essa coisa que não
pertence a Deus, que não agrada a Deus. Para muitos a Bíblia é muito incômoda. Não só porque ela fala de Deus. Porque hoje em dia você vai falar de Deus com as pessoas, elas não querem ouvir. Então a Bíblia não é um livro incômodo só porque fala de Deus, mas também que ela fala muito mais contra nós. Ela mostra o nosso defeito. Ela aponta aquilo que você tem, que você acha que está nossa, está tudo bem. Mas uma coisa é você saber da qualidade do médico. Outra coisa é ele pedir uma radiografia sua e falou, cara, você está podre. A gente vai achar bom esse diagnóstico? Não, a gente fica muito bravo quando as pessoas falam, Senhor, o Senhor fala de todo mundo e está tudo certo. Quando fala de mim, o Senhor erra. Não, o Senhor está certo quando ele fala de nós. Porque ele está mostrando, não porque ele quer apontar nosso defeito, mas que ele quer nos mostrar para que nós possamos modificar nosso jeito de viver, como no hino, para nos quebrar e nos refazer. E quando se é quebrado, não é simples. Porque às vezes quando você vai pegar uma rosa, ela tem vários espinhos. Primeiro você tem que tirar o quê? Os espinhos. E será que é fácil arrancar os espinhos? Isso dói, isso deixa marcas. Isso modifica o seu jeito. Porque o pendão era cheio de espinho, agora ele é diferente. E para quebrar a gente também, ele tem que ter coragem para falar para o Senhor quebrar a gente e refazer de novo. Porque quebrar é quebrar mesmo. Não é uma coisinha. É todo para poder ser refeito. Então aqui o livro de Apocalipse, ele apresenta um Deus glorioso, mas também nos mostra como um fracassado. E a gente ainda tem a capacidade de falar, não, eu sou rico, não tenho falta de nada. E o Senhor fala para nós, você é pobre, cego e nu. E o engraçado é que ele fala dessas três qualidades e a gente não para pensar. Você é pobre, você não tem nada. Você é cego porque você nem está vendo como é que você está nu. E a gente fica reparando nos outros. Ah, você viu aquele fulano? Lá está desse jeito. Ah, aquele está desse jeito. Mas você olhou para você mesmo? Porque é fácil, você ter os olhos na frente, para você olhar só para os outros. Porque se os olhos fossem virados para você, pode ser que você nem falaria sobre os outros. Porque fala que a gente nunca deve falar uma coisa que você não superou, cobrar do outro. E a gente geralmente cobra do outro o que eu mesmo não consigo fazer. Você é pobre, cego e nu, o Senhor fala. E não é só isso. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Amor a quem? A Deus em primeira instância. A igreja de Éfeso, ela era conhecida no primeiro século, uma igreja que na igreja ninguém passava fome, ninguém tinha problema de nudez, ninguém precisava de coisa alguma. Essa é a característica de Éfeso. É uma igreja que eles tinham amor naquela comunidade. E eles lutavam para que todos estivessem bem. Então aqui é um amor também ao próximo. Esse amor ao próximo é que aquelas pessoas não deveriam perder. Por isso hoje o título, lembrança de um amor perdido. Porque hoje em dia, se eu estou bem, para que eu vou olhar para os outros? Se eles estão precisando de alguma coisa, ué? Cada um com seus problemas, é o que dizem, né? Será? A igreja não está na terra de qualquer jeito. A igreja está para exatamente suprir a necessidade das outras pessoas. Por quê? Uma vez meu marido, ele falou para mim uma coisa que me fez ver as coisas mais claramente. Ele falou, porque adianta ir para a igreja, ficar lá sentado
escutar e depois sair lá fora, quando passa alguém que você precisa ajudar, você não faz nada? Como é que eles vão saber que você ama Cristo? E ele nem é cristão. E aí eu parei para pensar. Aquelas pessoas da igreja de Éfeso, eles exatamente deixaram a igreja, aquela comunidade de amor, suprir todas as necessidades. Para quê? Para que todos os outros lá de fora percebessem isso e quisessem entrar por aquela porta. Porque muita gente vai falar de Deus e da Bíblia, eles não vão querer saber. Mas se você é uma pessoa que ama, que ajuda, que vê a necessidade da pessoa. Hoje tem um jargão bem estranho, né? Que a pessoa fala assim, oi, tudo bem? Quando você olha para o lado, a pessoa já foi. Será que ela está querendo mesmo saber se você está bem? Ela não deu tempo nem chance de você falar se estava ou não. Mas por que faz isso? E para você perguntar para a pessoa se ela está bem, ela vai contar o problema. E aí você vai ter que ajudar. E isso gasta tempo, dinheiro, qualquer outra coisa que você precisa. Então você só fala assim, automaticamente, oi, tudo bem? Pronto. E a pessoa, naquele momento, pode ser que estava tão precisada de alguma coisa que você poderia fazer, mas você não tem tempo para essa pessoa, nem para fazer algo por ela. Então é esse amor que o Senhor está cobrando de nós. Então a igreja era descrita onde era unida e ninguém passava nenhuma necessidade. É essa igreja que a gente tem que voltar a ser, lembrar desse amor, de cuidado de outras pessoas. O destaque da igreja era de todos, tanto as viúvas como os pobres, eles eram tudo tratados do mesmo jeito. Não é que chegou alguém perto de você, que não está bem vestido, ou que está mal cheiroso, você levanta e senta no outro lugar. Eu sempre falo que o nosso próximo, ele não é legal, ele não é perfumado, ele não é educado, e às vezes você vai sofrer até algumas consequências por causa do seu próximo. Mas nem por isso a gente vai deixar de fazer o que a igreja tem que fazer, que é ajudar o próximo. O amor ao próximo não pode ser abandonado nunca na nossa vida, porque a falta do amor é um sintoma. Olha isso, a falta do amor é um sintoma da falta do amor a Deus. Então, se você não ama seu próximo, você ama Deus? Não. Simplesmente porque Deus não tem amor, Ele é o amor. Então, se nós somos filhos de Deus, nós necessariamente teremos que amar o nosso próximo. Então não adianta você ter a repulsa de tudo que não é aceito, das coisas ruins que acontecem na igreja. Você tem um ódio porque alguém fez isso, fez aquilo. Isso é até fácil de fazer. Mas no amor não. Porque o amor é o fruto do Espírito. É possível disfarçar várias coisas nesse planeta. É possível dizer que o planeta está todo errado, que as pessoas estão fazendo muitas coisas erradas. Mas apontar o caminho para essas mesmas pessoas, só se sua luz estiver acesa. Se a luz estiver acesa e brilhar, então você tem condição de falar para alguém, me segue. Hoje está tão normal as pessoas falar que tem trocentos seguidores, né? Será que as luzes estão acesas desses seguidores? Dessas pessoas que querem que os outros nos sigam? Lembra, pois, de onde caíste e arrepende-te. E volta às práticas da primeira obra. Há algo a se fazer. Senão eu venho a
a ti, olha a consequência, senão eu venho a ti e te moverei o teu lugar de onde? Do candeeiro. Para que serve o candeeiro? Para iluminar. Vós sois a luz do mundo. O que faz alguém trocar as lâmpadas? Quando ela está queimada. Serve para quê? E o Senhor falou: vou remover o teu lugar do candeeiro. Ele vai tirar, já que você não está brilhando, não serve para mais nada. Então é por isso que a gente troca a lâmpada na nossa casa, porque não adianta e não serve para nada. A igreja que não ama, não brilha, ela não tem nenhuma serventia. E o Senhor ainda diz: vomitar-te-ei da minha boca. Gente, será que a gente pensa sobre essas coisas durante a semana? Quando a gente vê uma pessoa precisando de alguma coisa, o Senhor fala para nós que Ele vai remover, vai tirar. Já que a gente não está brilhando, não serve para mais nada, então tem que trocar para outra pessoa no lugar. E o mais sério, vomitar-te-ei. Quando a gente vomita, quando a gente tem muito enjoo, que aquilo é tão ruim que a gente tem que pôr para fora. Agora você imagina um Deus poderoso, Ele chegar nessa situação de ânsia, de tão indignado de tanta coisa ruim que nós fazemos, Ele fala: não dá mais, tem que vomitar da boca. Isso é uma coisa nojenta. E realmente é o pecado. É uma coisa que a gente não deveria aturar nem aguentar. O brilho que mostra Cristo ao mundo é o amor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque ao vencedor dar-te-ei comer da árvore da vida. Vencedor? Vencer de quê? Vencer do desafio de viver as próprias regras. O desafio de que somos convidados o tempo todo pelo mundo a não amar. Ao vencedor dar-lhe e se alimente da árvore da vida. Por que será que Adão, ele teria que todos os dias ir até o centro do jardim e ir à árvore da vida e comer o fruto? Por que será? Porque quando ele chegava perto da árvore da vida, ele estava reconhecendo que eu não tenho vida em mim mesmo e que eu preciso de Cristo para viver. Então, todos os dias, quando ele ia comer a árvore da vida para ter vida, porque ele não tinha vida em si próprio, ele declarava isso. E que dependo totalmente de Ti. O Senhor promete isso para nós, que nós obedecermos, nós também vamos comer da árvore da vida. Porque nós não temos condições de ter vida em nós mesmos. Porque o Senhor fala que sem mim, quantas coisas a gente pode fazer? Nenhuma coisa. Por que será que foi posto a árvore justamente no centro do jardim? Porque Cristo é o centro da nossa vida, ou deveria ser o centro da nossa vida. Então, além disso, Adão deveria declarar que as regras são dele, o gosto é dele. E às vezes nós queremos fazer o que nós queremos. Aí é desgraça total. Que se nós deixarmos o gosto com Ele e deixarmos a nossa vida com as regras dele,
Só tem bênção. O amor não se produz. A gente absorve o amor. Então, quanto mais tempo você ficar com Cristo, mais amor você vai absorver dele, e aí você vai ter condições de doar esse amor a alguém. E tem uma frase que diz que você só pode dar o que tem. Senão você não vai a Cristo para reabastecer com amor, você não pode doar amor para ninguém, porque você no próprio não tem. Ele é a fonte do amor. Exatamente, ele não só tem, mas ele é. E o reino dele é todo pautado no amor. Quando a gente não entender isso, enquanto a gente não amar, e fala que o corpo pode ser até queimado, mas se a gente não tiver amor, vale para quê? Para nada. A única forma de nós sermos vencedores é sermos alcançados. A carta de Efésios é o lembrete. A grande característica de uma igreja é amar. E que o amor em nós ilumine o mundo, para que não saiamos para o mundo para apontar os defeitos de quem está no mundo, o que fez de errado, o que deixou de fazer errado. Mas é para nós levarmos a ele a clareza de onde ir. Quando Cristo esteve aqui na terra, ele não ficou apontando o defeito das pessoas. Ele era um remédio para curar os defeitos das pessoas. Ele não dizia os erros das pessoas. E ele falou que o remédio é amar. Que Deus nos abençoe para que nós possamos tomar desse remédio, para que possamos ter amor verdadeiro e amar o nosso próximo, em nome de Jesus. Vou fazer uma breve oração hoje, diferenciando no final, por causa da gravação. Então, vamos colocar em pé para a gente fazer uma breve oração, depois a gente vai ter um hino. Paizinho de amor, se nós olharmos qual é o teu conselho para nós hoje, que nós deixemos que esse amor inunde o nosso ser, para que não seja uma lembrança de um amor perdido, mas que ele comece hoje a ser um amor verdadeiro nas nossas vidas, para que quando chegar alguém perto de nós possamos acolher, não somente lembrando do que nós vamos gastar ou o incômodo que nós vamos ter, mas que nós possamos lembrar que nós não somos desse mundo, não vamos levar nada desse mundo, e o que o Senhor deixou para que nós fizéssemos é amar outras pessoas, indiferente do que elas precisam, porque cada vez que nós chegarmos mais próximo de Ti, nós teremos mais amor para amar o nosso irmão. Tira de nós todas as coisas ruins, principalmente o fingimento, porque o amor ele pode durar por um pouco de fingido, mas ele não pode durar o tempo todo. Dá-nos amor verdadeiro para o nosso irmão, para que possamos ser igual à igreja de Éfeso, para que ninguém na igreja tenha falta de nada, nem de amor. Amém. Possamos amar em nome de Jesus.